Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava, galera, do nosso projeto de atualidades e de vocês. Então, sejam bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo ao Top Atualidades. O Top que volta com um novo formato, com uma roupa nova e com muita novidade para vocês. Vamos dar uma olhada como fica o Top Atualidades? Então agora nós teremos aulas mensais. Então, hoje, dia 9 de maio de 2022, nós trabalharemos todos os fatos ocorridos no mês de abril. Tá, Márcio? Então agora é mensal? Exatamente. Lá no dia 13 de junho de 2022, nós teremos novamente o projeto Atualidades, abordando os fatos do mês de maio. Essa é uma das novidades. Então mudamos a periodicidade. Sai de semanal para uma edição mensal, uma edição mais robusta. O que mais que tem de novidade no Top Atualidades? Seguinte, nós continuamos com o nosso mural de notícias, mas vem aqui um plus. Temos agora o direto ao ponto, que nós abordamos os principais pontos daquele fato e que pode cair na sua prova. Uma outra novidade é o Fique de Olho. Traremos também o Já Caiu em Prova e o projeto Redação. Então vamos ver como ficou o Top Atualidades? Espero que vocês gostem. Como é tradição no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias. Macron vence e é reeleito presidente da França. China relata primeiro caso de gripe aviária em humanos. Bolsonaro decreta perdão da pena a Daniel Silveira. Rússia é suspensa de Conselho de Direitos Humanos da ONU. Em decisão inédita, STJ valida a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans. Bom, nós vamos ter várias eleições no decorrer de 2022, inclusive no Brasil. Mas quando a gente pega o cenário mundial, talvez essa seja uma das eleições mais importantes. Nós estamos falando da França. A França é uma grande potência mundial, uma das maiores economias do mundo, faz parte do G7, faz parte do G20, integra e lidera a União Europeia, integra o Conselho de Segurança da ONU, então tem um papel muito importante tanto na economia quanto na geopolítica mundial. Qual foi o resultado? O que rolou na eleição francesa? Nós tínhamos na presidência o Emmanuel Macron. E o Emmanuel Macron foi reeleito. Então, esse é o primeiro ponto importante. Macron, reeleito presidente da França, com 58% dos votos. Tá, mas foi em primeiro turno já? Não. Essa eleição do Macron ocorreu num segundo turno, em que ele venceu a Marine Le Pen. Marine Le Pen ficou então com 41% dos votos, 41,46%. O que chama atenção? Em 2017, na eleição francesa, o segundo turno também foi entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. O Macron venceu então em 2017 e volta a vencer agora em 2022. O Macron, ele é um candidato classificado aí como um político de centro. A Marine Le Pen representa a extrema-direita. Daqui a pouco eu vou falar até de algumas das características de ambos. Então, vitória do Macron. Se a gente for comparar a eleição de 2022 com a de 2017, a Marine Le Pen teve um resultado considerado interessante, porque ela teve um maior percentual de votos quando comparado com 2017 e ganhou no número maior de departamentos. Tá? Então, ela sai, apesar da derrota, feliz com o seu desempenho. Então a eleição francesa mostra aí um crescimento, retrata esse crescimento da extrema-direita na Europa. De boa, então, Emmanuel Macron continuará aí por mais 5 anos como presidente da França. A França que registrou uma abstenção recorde nas eleições. Então, boa parte dos franceses não foram votar. Aproveitando que eu comento sobre eleição, falei de extrema-direita, da Marine Le Pen, acho que a gente tem que falar sobre isso. Na Hungria, nós tivemos
novamente o Viktor Orbán reeleito para o cargo de primeiro-ministro. Ele vai para o 5º mandato, então foi uma 4ª reeleição. Seu partido, nós temos um parlamentarismo na Hungria, o partido do Viktor Orbán conquistou a maioria das cadeiras e acabou indicando ele para mais um mandato, então mais uma gestão como primeiro-ministro. O Viktor Orbán, ele é considerado um político de extrema direita, um político nacionalista, ele é anti-imigração, anti-questão LGBTQIA+, e hora e outra entra em atrito com a União Europeia. A União Europeia, inclusive, vislumbra um processo para congelar recursos à Hungria por violações de direitos humanos. Então, é bom ficar de olho nessa dobradinha de eleição. Na França, a extrema-direita de Marine Le Pen saiu derrotada, mas na Hungria, o Viktor Orbán vai para um 5º mandato. E agora uma novidade do Top Atualidades. Vamos direto ao ponto, que a gente tem que estar pronto para uma prova de atualidades envolvendo a eleição francesa. Nome do presidente reeleito na França e de sua adversária. Então, presidente reeleito, Emmanuel Macron, candidata derrotada, Marine Le Pen. A prova pode questionar isso. Tá? A prova também pode perguntar o alinhamento político e ideológico de Macron e Le Pen. Tá? Isso já caiu em provas anteriores. Então, Macron é do Partido República em Marcha. Ele é um candidato considerado de centro. Talvez a sua prova até coloque ali um centro-direita, mas é um candidato centrista. A Le Pen, do Reagrupamento Nacional, ela representa a extrema-direita. E aí algumas características, tanto do Macron como da Marine Le Pen. O Macron, por exemplo, defende laços com a União Europeia. Defende a neutralidade na emissão de carbono, então, o seu lado de política ambiental. Ele aceita que o imigrante integre a sociedade francesa, integre o mercado de trabalho, se passar numa prova, se for proficiente em francês. Ele quer mudar a aposentadoria de 62 anos para 65 anos. Então são algumas características do Macron. A Marine Le Pen, ela não está muito alinhada com a União Europeia. Ela entende que as leis nacionais são superiores da União Europeia. Tá? Então ela quer uma soberania da França. Ela até fala em adequar, em diminuir a emissão de gases, mas não neutralidade, que ela vai adequar conforme os outros países também estão se adequando, com base em outros países. Ela não é favorável a esse negócio de integração ao mercado de trabalho. Imigrantes que não têm documentos devem ser deportados, devem ser expulsos da França. É uma política da Marine Le Pen. Ela defende a aposentadoria de 60 anos para quem começou a trabalhar antes dos 20 anos. Então, algumas mudanças. Em que ponto eles se aproximam um pouco? Talvez no debate em relação à população islâmica na França. O Macron defende o fechamento de mesquita, de associações, de escolas islâmicas. Tá? E a Marine Le Pen, ela, além de tudo isso, ela quer banir, né, ideais islâmicos do território francês. Ok? De boa? Prontos para fazer uma prova sobre a eleição francesa? Espero que sim. Vamos para a nossa segunda notícia do mês. China relata primeiro caso de gripe aviária em humanos. Bom destacar. A gripe aviária, tá? Originalmente, ela é uma gripe animal, desenvolve em aves, por isso o nome, né? Também foi apelidada de gripe do frango. E nós temos tido relatos de infecções humanas, cada vez mais. E a China registrou uma infecção por gripe aviária de uma nova variante, essa H3N8. Por que eu estou destacando a China? É uma nova variante e a China tem uma população de 1,4 bilhões. Depois da pandemia da Covid-19, a gente tem ficado mais de olho em doenças registradas, né, na China. Então, vale a pena ficar de olho. As autoridades sanitárias do país alertaram, olha, o risco de transmissão para outras pessoas é baixo. Esse caso foi registrado em um menino de 4 anos
que teve contato com aves, com corvos. Beleza? Então, este um caso para ficar atento. Não foi só a China que registrou gripe aviária agora em 2022. Estados Unidos e Reino Unido também, mas de uma outra variante. Essa variante H3N8 chamou atenção, saiu no noticiário e as provas de atualidades gostam de abordar o tema saúde pública. Então, vamos direto ao ponto? Doença com relato de casos em humanos por nova variante, agora em 2022. Gripe aviária. Beleza, Márcio. Também é legal saber o país em que ela foi registrada? Sim, na China, a variante H3N8. Importante! Reino Unido e Estados Unidos registraram casos também de gripe aviária, mas da variante H5N1. Essa variante H3N8, ela não tinha sido registrada em humanos até o momento. Tinha sido registrado em cavalos, em cachorros, em outros animais. Por isso esse caso chinês é muito emblemático. E aí algumas características. Essa infecção foi descoberta então em um menino de 4 anos. Ele teve contato com frangos e corvos criados em sua casa, mas por hora, o risco de transmissão para outras pessoas é baixo. Suave, galera? Vamos para a terceira notícia do mês? Bolsonaro decreta perdão da pena a Daniel Silveira. Esse é um tema aqui que vai render muito ao longo de 2022. Vamos olhar ele sobre o viés de atualidades, sem paixão política. Você gosta? Você não gosta do Daniel Silveira? Que não é o momento da gente fazer esse debate. Vamos entender tudo o que tem acontecido em atualidades envolvendo o Daniel Silveira. Preciso voltar lá em 2021. Em 2021 ele fez um vídeo, uma live, e nessa live ele tece alguns comentários ofensivos a ministros do STF. Ele exalta o ato institucional número 5 da ditadura militar. Então, por conta dessas falas do Daniel Silveira, lá em 2021, ele foi preso em flagrante por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Essa prisão em 2021 ela foi confirmada depois pelo plenário do STF. A Câmara dos Deputados também manteve a prisão. Depois o Daniel Silveira recebeu a condição de prisão domiciliar. Ele violou tornozeleiras eletrônicas, recebeu mais uma multa do Alexandre de Moraes. E diante de todo esse contexto, o caso chega em 2022. O que acontece em 2022 para a gente ficar de olho na prova? Agora em abril. O Supremo Tribunal Federal condenou então o Daniel Silveira por 10 votos a 1, tá? Deputado federal, do estado do Rio de Janeiro, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Por quê, Márcio? Mas qual é o motivo? Qual é a alegação? Por ele ter estimulado atos antidemocráticos, ter atacado ministros do tribunal. Tá? De boa? Então, esse é o contexto. Tá. Mas o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto concedendo o perdão ao Daniel Silveira, tá? Chamada de graça. Então, esse decreto, na prática, é um perdão aos crimes do Daniel Silveira. Óbvio que essa decisão do presidente Jair Bolsonaro rendeu uma série de recursos. Esses recursos serão julgados e no momento que eu gravo essa aula, o caso está pipocando aí. É o Alexandre de Moraes determinando que o Daniel Silveira utilize tornozeleira eletrônica, o Daniel Silveira não utilizando a tornozeleira eletrônica. Então nós teremos muitos desdobramentos, tá? Por hora, abril, STF condenou o deputado Daniel Silveira. Beleza, Márcio, captei. Por quê? Por estímulos a atos antidemocráticos e por ataques aos ministros do STF. Beleza, então ele foi condenado à prisão aí de 8 anos. Já está cumprindo? Não, ainda cabe recurso. E mais do que isso, agora o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto concedendo perdão. Isso está previsto na Constituição Federal, tá? Essa graça presidencial.
Beleza? Vamos direto ao ponto? Então, nome do deputado federal condenado pelo STF: Daniel Silveira. Motivo da condenação: estímulo a atos antidemocráticos e ataque a ministros de tribunal e instituições como o próprio STF. Tá? Características da condenação: placar de 10-1. Isso é legal. Apenas o ministro Cássio Nunes Marques votou contra. Tá? Então, a prova pode te perguntar: qual ministro destoou nessa votação? Contrariou os demais? Cássio Nunes Marques. A condenação estabelece uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, perda do mandato e multa de cerca de R$200 mil. Tá? E aí, importante, o presidente Jair Bolsonaro concedeu a perdão da pena ao deputado, a graça presidencial. Fiquem de olho nos desdobramentos. Muita água vai rolar em relação a essa discussão. Outro tema muito valioso de abril de 2022. A Rússia está em guerra com a Ucrânia, foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A ONU tem uma série de conselhos, ok? Um deles, Conselho de Direitos Humanos. E a Assembleia Geral, isso é importante, quem decidiu isso? A Assembleia Geral é o momento em que todos os países que integram a ONU discutam e votam aí convenções de forma geral. A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Por quê? Após a Rússia efetuar um ataque na cidade de Bucha, na Ucrânia, um ataque que matou centenas de civis. Então, ao matar civis, a Rússia viola aí alguns acordos da Convenção de Genebra. Então, a Rússia desrespeita direitos humanos. Então, por conta desse ataque, os Estados Unidos pediram a suspensão da Rússia. E aí, por uma maioria considerável, a Assembleia aprovou então a suspensão da Rússia. Está suspensa. De boa. Márcio, vamos direto ao ponto? Vamos direto ao ponto. Nome do Conselho da ONU do qual a Rússia foi suspensa: Conselho de Direitos Humanos. Tá. Podem perguntar o motivo, né? Motivo da suspensão: violações de direitos humanos. Principalmente. Então são várias violações, mas o que marcou o start para esse pedido americano na ONU foi o ataque em Bucha, em que centenas de civis morreram. De boa, galera. Tá. Posição do Brasil na votação. Isso a gente tem que ficar de olho. A prova pode perguntar: e qual foi a posição do Brasil aí? Abstenção. Nessa votação, o Brasil se absteve. Tá? E é uma coisa que para chamar atenção: essas suspensões no Conselho de Direitos Humanos da ONU são raras, tá? Por exemplo, nos últimos anos, quando a gente vai pegar um histórico aí, a Líbia foi suspensa em 2011, tá? Por conta também de violência pelo então líder Muammar Gaddafi. Então não é uma suspensão muito comum no âmbito da ONU. Coisas para a gente ficar de olho. Já que eu falei de Rússia, vou puxar um assunto rapidinho, galera. Olha o que a Rússia fez. Suspendeu o gás para Polônia e Bulgária. A estatal russa, oferece cerca de 40% do gás utilizado na Europa. Então a Europa é muito dependente de gás russo. E a Rússia tem sofrido uma série de sanções econômicas, de boicotes econômicas por parte de países do mundo. Esses boicotes levaram a uma desvalorização da moeda russa, o rublo. O que o Putin fez então? Seguinte, quem quiser gás russo terá que fazer o pagamento em rublos. Ao adotar essa medida, o Putin visa valorizar o rublo, né? Então, vão ter que pagar em rublos. 2 países rejeitaram essa exigência russa. Por exemplo, Polônia e Bulgária. Então, Polônia e Bulgária rejeitaram. Diante desse contexto, a Rússia suspendeu. Então, está aí uma possível questão de prova. Primeiro, para quais países a Rússia suspendeu o gás? Polônia e Bulgária. Ou uma
segunda questão. Olha, a Rússia suspendeu o gás para a Polônia e Bulgária. Qual é o motivo? Eles rejeitaram, né, a exigência russa de efetuar pagamentos em rublos. E a nossa quinta notícia do mês é uma do cenário nacional, cenário social brasileiro. Em decisão inédita, o STJ valida a aplicação da Maria da Penha para mulheres trans. Então, olha o que rolou. Lei Maria da Penha foi uma lei criada para proteger as mulheres de violência doméstica. Uma mulher trans acionou a justiça solicitando medidas protetivas contra o pai. O pai não aceitava a situação, cometia violência contra essa mulher trans e ela acionou a justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou, né? Entendendo aí, fazendo uma interpretação de que a lei se aplica ao sexo biológico. O Ministério Público de São Paulo entrou aí com recurso, entrou com uma ação para rever isso, porque diz que a lei não fala em nenhum momento de sexo biológico, e sim de gênero. E agora, a sexta turma do STJ entendeu que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para mulheres transexuais. Então isso pode servir aí de precedente para outras instâncias da justiça. Galera, esse fato tem muita cara de prova de atualidades. Vamos direto ao ponto? Qual foi a decisão inédita do STJ sobre mulheres trans? Que a Lei Maria da Penha, que protege as vítimas de violência doméstica, pode ser aplicada para mulheres transexuais. Ok? Um outro ponto importante que acho que vale destacar. Atenção! Conforme relatório de uma ONG, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Então, isso pode ser um argumento para uma redação que você vai elaborar, ou pode estar em uma das alternativas da prova. Então, esse fato é verdadeiro. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Beleza? Eu volto daqui a pouco com um novo quadro do NEAF, que é o Fique de Olho. Pessoal, essa é uma novidade do nosso projeto de atualidades do NEAF. É o Fique de Olho, em que nós destacamos alguns fatos ocorridos com muito potencial para aparecer nas provas de atualidades. Vamos dar uma olhada então no Fique de Olho? Elon Musk compra o Twitter. Não sei se acompanharam isso. Elon Musk, bilionário, pessoa mais rica do mundo, foi eleito em 2021 a personalidade do ano pela revista Time, dono da Tesla, dono da SpaceX, que desenvolve aí missões espaciais, e ele acaba de fechar um acordo para comprar o Twitter, uma plataforma, uma rede social aí das mais utilizadas do mundo. Então penso que podemos ter questões perguntando o nome da rede social, da plataforma comprada pelo Elon Musk, ou o inverso, um enunciado abordando que o Twitter foi comprado e questionando o candidato. Quem comprou o Twitter? Elon Musk. Beleza? Fique de olho também nesse fato, um fato nacional, um fato que envolve falecimento, que às vezes passa desapercebido pelos candidatos. A escritora Lígia Fagundes Telles morreu agora no mês de abril em 2022. Era considerada talvez a maior escritora viva do Brasil. Venceu o Prêmio Jabuti, o prêmio mais importante da literatura nacional. Integrava a Academia Brasileira de Letras. Então, faleceu em 2022. Questões costumam perguntar o nome da personalidade que faleceu. Então, a Lígia Fagundes Telles. Um fato curioso, né? Todos os portais de notícia evidenciaram que Lígia Fagundes Telles tinha 98 anos. E depois uma nota complementar foi colocada. Ela tinha, de fato, 103 anos. Então, uma curiosidade envolvendo essa famosa escritora e importante escritora brasileira. Foi muito atuante durante o processo, aí, a busca pela redemocratização no Brasil.
Esse fato americano cheira muito prova de atualidades. Senado confirma Ketanji Jackson como primeira juíza negra na Suprema Corte. Então, nos Estados Unidos, pela primeira vez na história, nós teremos uma juíza negra, tá? Característica dela importante que pode te ajudar a resolver. Na sua carreira, ela atuou na Defensoria Pública. Creio que a prova deve te perguntar em que país isso aconteceu. Em que país nós tivemos a primeira juíza negra na Suprema Corte. E aí é nos Estados Unidos. Suave? Um outro fato que vincula meio ambiente, sociedade, violência sexual, mineração. Olha o que está rolando na região norte do Brasil, na terra Yanomami. A mineração, o garimpo irregular, cresce muito nos últimos anos. São vários registros de confronto entre garimpeiros e indígenas. Tráfico de drogas, doenças, desnutrição, tudo isso tem assolado a população Yanomami. E agora, mais um ingrediente aí, um ingrediente preocupante, relatos e mais relatos de abuso sexual. Então, há pedidos, inclusive, para volta de intervenções das forças de segurança nacional para evitar essa situação que tem sido muito crescente, tá? Vale a pena ler muito sobre terra Yanomami. Semanalmente tem saído notinhas. Olha, confronto entre garimpeiros e indígenas. Um novo garimpo é descoberto. E por aí vai. E por fim, o presidente do Peru, Pedro Castillo, eleito em 2021, um candidato de esquerda, inclusive já teve pedido de impeachment rejeitado pelo Congresso contra o Pedro Castillo, ele agora vai propor uma nova Constituição para o país. Creio que daí podemos ter dois tipos de questão. Uma primeira questão, dizendo que um país sul-americano terá aí a apresentação pelo seu presidente de uma proposta de nova Constituição. E aí, que país é esse? No caso, o Peru. Ou uma outra possibilidade é um enunciado dizendo, comentando sobre o Pedro Castillo, falando que ele vai colocar uma proposta para a população. E que proposta é essa? Uma nova Constituição. Importante, essa proposta de nova Constituição destacada aí pelo Pedro Castillo, ela não passou pelo Congresso. Ok? Tranquilos? Volto daqui a pouco com um novo quadro nosso, que é o Já Caiu em Concursos. Até mais! Pessoal, nesse momento do nosso projeto de atualidades, nós abordaremos questões que já caíram em concurso. Vamos trazer aqui mensal 2 questões, pelo menos. Vamos dar uma olhadinha? Banca Quadrix, tá? Cargo de contador, estado de Santa Catarina. A primeira dica que eu sempre dou numa questão é ler o enunciado com calma. Vamos lá? A opinião pública mundial acompanha, com interesse e acentuada preocupação, a guerra da Rússia na Ucrânia. Por mais de uma vez, o dirigente russo Vladimir Putin lembrou ao mundo a existência de um arsenal nuclear em suas mãos. Fora o drama humano vivido por milhares de pessoas, o conflito já aponta para consequências econômicas que poderão assumir dimensão global. Então, o enunciado destaca o conflito, a guerra na Ucrânia. Vamos ver o comando da questão. Relativamente a esse conflito, iniciado em fevereiro de 2022, julgue o item. O Brasil, uma das maiores potências do agronegócio global, é muito dependente de fertilizantes importados. E a Rússia é um dos grandes fornecedores desse insumo fundamental para a agricultura. Então vamos lá. O Brasil é uma potência do agronegócio global? É muito dependente de fertilizante importado? E a Rússia é um grande fornecedor? Isso está certo ou não tem nada a ver? O que você assinalou? Vamos para a resposta, vamos resolver. O seguinte, o Brasil é sim dependente de fertilizante importado. Para vocês terem uma ideia, o Brasil importa 85%
de todo fertilizante que utiliza. 85%. Então importa muito. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes no mundo e o maior importador. Então, quarto maior utilizador e o maior importador. Detalhe, dos 85% dos fertilizantes utilizados no Brasil, a Rússia responde por 23% das importações. Então, sim, o Brasil é dependente da importação. Sim, a Rússia é um dos grandes fornecedores mundiais de fertilizante. Inclusive, a Rússia recomendou que os fabricantes interrompessem as exportações de fertilizantes. Depois o Putin disse que essa interrupção não afeta o Brasil. Então, em relação à nossa questão, certo, o Brasil, uma das maiores potências do agronegócio global, é muito dependente de fertilizante importado. E a Rússia é um dos grandes fornecedores desse insumo. E não poderia deixar de ter mais novidade na volta do Top Atualidades. Eu vou trazer agora, ou o NEAF trará agora, um convidado muito especial para resolver mais uma questão. Espero que vocês gostem. Chega para cá, Lê! Fala pessoal, obrigado professor Marcos pelo convite para falar do Já Caiu em Concurso. O Unesp 2022 disse o seguinte, segundo o Globo, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, voltou a defender o semipresidencialismo a partir de 2026. Se aprovada a proposta de emenda do Samuel Moreira, grava o nome, anota, o Brasil será governado por um sistema que, gente, se é semipresidencialismo, fica fácil, mas pode se enrolar um aluno que não sabe, tá? Ele abarca elementos de parlamentarismo e presidencialismo. Pessoal, em linhas gerais, que eu não quero tomar a aula do professor, eu sou apenas um convidado. Sistema de governo poderia ser o parlamentarismo, presidencialismo. Nós adotamos o presidencialismo. No presidencialismo ou no parlamentarismo, qual é a tônica? É a forma de relacionamento entre o executivo e o legislativo. Ou seja, como se dá esse relacionamento? Por exemplo, o Brasil, chefia de Estado, chefia de governo na mão de um homem só, presidente da República. Em outros países isso não é assim. Eu tenho, por exemplo, a Inglaterra, eu tenho a chefia de Estado, a rainha, e as questões internas, chefia de governo com o primeiro-ministro. Então, essa é a tônica da discussão. Agora, só para você ter uma ideia, a Câmara criou um grupo de trabalhos e tal, e o pessoal fala em alterações até para depois de 2030 e tal. O Lula já disse, inclusive, CNN noticiou, que o Lira com isso quer ser o imperador do Japão. Uma comparação um tanto exagerada e também não tem muito sentido, mas enfim. O que importa você lembrar é isso. Eu gostei de dois trechos que eu deixei, vou deixar uns trechos aí para leitura de vocês, tá? Mas eu gostei de dois trechos aqui, que foi do Brasil Escola, que fala o seguinte: uma das vantagens do semipresidencialismo, se eu comparar o presidencialismo e o parlamentarismo, e o semi, uma das vantagens é o seguinte, é maior eficiência, Ele fala, também eficiência, mas é maior equilíbrio entre o poder executivo, mais poderoso, tal, no presidencialismo e o legislativo. Então seria uma ideia mais de equilíbrio. E um outro detalhe importante seria o seguinte, hoje, por exemplo, você não gosta do presidente, está uma falta de governabilidade e tal, nós não somos parlamentaristas, O único jeito é arrancando o presidente lá, por meio de quê? De um impeachment, aquela zoeira de sempre, acaba a estabilidade do país. Então, se você tem essa ideia de semipresidencialismo, poderia ser mais eficiente uma resposta diante de uma crise, por exemplo, de falta de confiança desse primeiro-ministro. Então, vamos ver o que vai rolar. A nossa resposta aqui da prova, vou deixar material também para leitura para vocês, ficou letra A. Esse semipresidencialismo teria elementos de parlamentarismo e de presidencialismo, tá? Não reduz função do presidente a chefe de governo, não é isso. Dá ao primeiro-ministro poder dissolver o parlamento, também não. Permite ao primeiro-ministro nomear o presidente da República errado e implanta uma organização relacionada ao socialismo e Estado. De jeito nenhum. Então nós vamos ter, sim, características do parlamentarismo, e do presidencialismo. Senhores, fiquem de olho que esse tema vai bater em prova, certeza.
Fala pessoal, vamos lá, vamos falar dos temas de redação. Quais os temas que apareceram em abril de 2022? Eu trouxe 4 temas para vocês. A ideia não é discutir os temas exaustivamente, e sim bater para que você fique de olho para ver o padrão, para ver como as bancas estão fazendo. Por exemplo, Câmara Municipal de Piracicaba, VUNESP, trouxe uma redação, trouxe ali uma charge, né? A onça pintada é o maior felino das Américas, é muito linda. E o que ela fez para estar presa, né? E a redação, aliás, nem sempre a redação vem com uma indagação, não sei de onde tiraram isso, mas enfim. Os zoológicos da atualidade, entre a falta de liberdade dos animais e a necessidade de preservação das espécies. Esse foi o tema. Veio a PM numa prova que eu achei muito inteligente a redação do aluno oficial. Trouxe trabalhos sobre demanda por aplicativos, modernização ou precarização das relações de trabalho. Essa sim, uma indagação. Assembleia Legislativa, recentíssima prova. Consumo de carne entre os prejuízos causados ao meio ambiente e a necessidade humana de proteína animal. E uma grande surpresa foi dada no nosso dia D, nas vésperas de prova. Benefícios da inteligência artificial. Superam os danos que essa tecnologia pode causar ao desenvolvimento da humanidade? Interessante. Portanto, fique de olho, que sempre aqui no Top você vai ter, além das questões de prova objetiva, temas de redação que apareceram nas principais bancas do país. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do novo formato do Top Atualidades. Se gostou, dá uma curtida aí, compartilha com um colega, deixa o seu comentário, para a gente é muito importante conhecer a percepção de vocês, mas foi pensado com muito carinho para atender as demandas de concursos públicos, de atualidades que vocês passarão nos próximos meses. O nosso próximo encontro será no dia 13 de junho de 2022, onde faremos análises sobre o mês de maio. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo Top Atualidades. Um abraço, meus amigos! Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixem sugestões, comentários, postem questões sobre os temas, enfim, vamos discutir bastante sobre os temas aqui tratados. Inscreva-se no canal para assistir aulas gratuitas toda semana. Conheça o nosso site preparatório para concursos públicos e nos siga nas nossas redes sociais. Obrigado!